Bom, as pessoas usam uma maneira muito assim, educada às vezes, né, de falar que as pessoas que falam muito são expansivas demais, né, são muito comunicativas. E aí eu queria pensar um pouco na diferença entre o falar muito e ser comunicativo, ser expansivo, ou aquele velho ditado de falar pelos cotovelos. Aí eu queria ilustrar com um texto bíblico que está em Provérbios 29:20, que diz assim, que o homem que é precipitado no falar, ele vai sofrer muitas consequências. Até o tolo tem mais esperança do que ele. Até o tolo tem mais esperança do que aquele que é precipitado no falar. Então a Bíblia está dizendo que falar muito, e aí não é só falar quantidade de palavras, né, por minuto, vamos dizer assim, mas é falar o conteúdo além da conta. Vocês acham, eu particularmente, por isso que eu disse que eu acho que me convidaram para o dia certo, porque eu falo muito, né? O pessoal que me conhece sabe que eu falo muito. E falo muitas palavras e tenho que vigiar para não falar além do conteúdo necessário, né? Porque uma coisa é você falar muitas palavras, e outra coisa é falar além do conteúdo necessário. Vocês acham que existe uma diferença entre as pessoas que são comunicativas, expansivas, e as pessoas que falam pelo cotovelo, ou não? Geralmente quem é muito comunicativo acaba falando pelo cotovelo. Quem quer começar a falar? Eu acho que tem uma certa consequência aí. Falou demais, acho que pode ser que fale alguma coisa que não deve. Mas eu acredito que o extrovertido é aquele que tem facilidade em comunicar. E existem as pessoas que falam demais porque falam das outras pessoas, porque transmitem conhecimentos de pessoas que... Vamos colocar uma palavra mais fácil de entender, a fofoca, que fofoca muito, então fala pelos cotovelos mesmo. Então eu acredito que existe uma diferença em que ser extrovertido é realmente a facilidade em comunicar. Mas querendo ou não, quem fala demais, automaticamente acho que deve soltar algumas palavras que não devia, né? Você, como jornalista, Stephanie... Tem que tomar cuidado. Né? Eu mesmo tenho aprendido muito. Deus tem ministrado ao meu coração a respeito do ouvir mais, né? Estás pronto para ouvir, tardio para falar e irar-se. Então, o Espírito Santo ministrou meu coração. Você fala, você é comunicóloga, né, que a gente chama assim. Formei em jornalismo, né? O jornalista, ele é comunicólogo? Comunicólogo, isso. Interessante. E a gente, comunica, né? Fala, expressa também, só que tem que tomar cuidado na hora de expressar. Porque você quer falar tudo com coerência, né? E às vezes você também se expressa mal. Acaba que você expressa, às vezes, com uma ira, né? Você não deixa o outro falar. Você fala, atropela. E eu tenho tido, assim, experiências com isso. Deus tem me ensinado, né? É melhor ouvir mais. E aí, no tempo certo, falar. E falar o necessário, exatamente isso. Comunicar bem significa falar. O necessário, atingir o alvo, que é o quê? Que a pessoa entenda o que você disse. Né? Então tem que ter cuidado. Como você mesmo disse, né? A Bíblia já alerta que nós temos que falar menos e ouvir mais. Alguém disse um dia assim, talvez seja por isso que Deus deu pra gente 2 orelhas, 2 ouvidos, né, e uma boca só, né? É verdade. Mas parece que tem gente que é o contrário, né? Tem gente que, por ter uma boca só, ela só sai, teoricamente, por aqui, ela começa então a falar pelos cotovelos, né? E esse ditado exatamente fala isso, a pessoa fala tanto que ela acaba procurando outros lugares para poder soltar aquilo que ela quer falar. E a Bíblia o tempo todo vai alertar sobre o perigo que é, porque as palavras, né? Porque quando você fala palavras, né? As palavras, elas têm poder, né? Quem sabe você que está em casa nos assistindo, né, já sofreu por falar demais ou por ouvir alguém falando demais, né? E principalmente no meio cristão, aonde nós temos que preocupar com a edificação do outro, esse falar muito ele pode trazer sérias consequências, né? E por que vocês acham que as pessoas falam muito? Vamos pensar aqui, por que as pessoas são extrovertidas? Vale até dizer que a palavra extrovertido, né, que é uma manifestação comportamental da pessoa, vem de colocar para fora, né, ou seja, para o externo. E o introvertido é que se mantém lá dentro de si mesmo, né? E aí vamos pensar nas causas das pessoas que falam muito. Queria ouvir o Aureliano. Então. Jean, você está falando aí sobre isso, eu li uma matéria, né, de um psicólogo e ele fala assim, até ele tirou por base, me faltou a memória aqui,
sobre o nome desse psicólogo, ele disse assim que as pessoas que são extrovertidas, elas sonham muito, elas olham para o sonho, e as introvertidas permanecem na sua realidade. Então, eu, até certo ponto, eu concordo. E por que eu concordo? Porque a pessoa que é extrovertida, ela tem a necessidade de se comunicar. Exatamente isso, é a questão de falar. Ela quer falar muito, ela quer colocar as suas palavras, e pode ver que a maioria das pessoas que são extrovertidas, elas são um pouco assim, vamos dizer, no seu temperamento, ela é sanguínea. Ela gosta de se colocar, ela gosta de se... ou seja, colocar a visão dela, a necessidade que ela tem de comunicar-se, de ter contato com pessoas, de se expressar também. Então, o meu ponto de vista acho que o extrovertido, dependendo do assunto, ele pode fazer parte da conversa. E dependendo do certo assunto, ele nem deve fazer parte da conversa, porque ele pode tanto prejudicar como ajudar. Eu vou concordar com você em partes, Aureliano, e vou discordar em outra parte. Por exemplo, é verdade, a gente, em geral, a gente vê as pessoas que falam muito, se comunicam muito, a gente identifica mais temperamentos que são sanguíneos. Eu, particularmente, tenho um temperamento sanguíneo e, desde criança, na sala de aula, eu sempre era aquele cara que queria chamar a atenção. Falava muito, o professor sempre tinha que chamar a atenção de mim, porque eu atrapalhava os colegas, e eu queria que a atenção tivesse para mim. Mas no meu caso, tinha uma causa, mas eu só fui descobrir isso depois que eu me converti. Quer dizer, há 11 anos atrás, né? Então, quando eu era criança, eu não percebia isso. Por quê? Como eu não tinha atenção em casa do meu pai, eu queria chamar a atenção do meu pai, mas a família era uma família desestruturada na época, muitos problemas, né? E eu, como filho mais velho, eu queria chamar a atenção. Então, muitas pessoas tentam chamar a atenção de diferentes formas, né? Então, por exemplo, a pessoa que é mais introvertida, ela pode ser uma bomba relógio, né? Ela está ali quietinha, guardando, mas como ela não põe para fora, né? Então o falar, às vezes, até pode ser uma válvula de escape para as pessoas. Então, no meu caso, eu queria chamar a atenção, né? Então eu sempre era o mais engraçado da sala, né? O que contava mais piada, o que chamava mais atenção. Inclusive, eu casei com a minha esposa, de tanto chamar a atenção, eu chamei a atenção dela, ela era da minha sala. Então, assim, em geral, é verdade, as pessoas que são sanguíneas, elas têm essa tendência. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm um temperamento sanguíneo e falam muito. E aí, por quê? Porque talvez não tenham atenção, elas querem que o pai chegue em casa e converse um pouco com elas, ou o marido chegue em casa e converse um pouco, procure saber como é que foi o dia dela, né? Uma proteção. Né? Uma proteção para ela, né? A senhora, por exemplo, a senhora acha que fala muito por qual razão, assim? Muito comunicativa. O que a senhora empurrou a senhora para ser alguém muito comunicativo? Porque certamente a senhora deve ter mais irmãos e a criação foi a mesma. E nem sempre, você tem dentro de uma mesma casa, uma pessoa que é muito extrovertida e outra que é introvertida. Uma que fala muito e outra que fala quase nada, né? O que a senhora tem como experiência? Uma família muito grande, né? Aí está sempre, e nós moramos no mesmo lote. Só no lote tem 7 irmãos. Tem minha mãe. Lotaço então esse, hein? Esse é um lotaço. Mesmo lote. Só faltou 2 irmãs para morarem lá. Então, está sempre juntando a turma toda lá no quintal e fica, conversa aqui, conversa ali, a firma nossa é do lado. Então, a gente está sempre junto, né? A família toda. E eu gosto muito de conversar aí, pelo motivo de eu trabalhar como secretária, né? Então, precisa também, né? De saber conversar e tudo. Mas ser secretária certamente é uma consequência, né? Do falar muito, né? Isso é. Eu já fui. Todo serviço meu sempre foi de falar muito. Então eu gosto muito de conversar com todo mundo, com a família, gosto de fazer muita amizade. Pois é, mas lá na sua casa, tem mais gente que fala muito também, assim, ou o pessoal é mais... Tem os irmãos também que falam muito, tem uns que já são mais calados, né? Eles não falam assim, a senhora não cresceu ouvindo essa frase assim, ô Maria Madalena, você fala demais, pelo amor de Deus. Fica um pouco calada, nossa senhora. Vocês não querem falar, então vamos falar, né? Mas não dá oportunidade para eles falar também? Não, a gente dá, cada hora tem um que fala, mas sempre tem um que fala mais, né? A família é muito grande, sempre tem um que fala mais. Então deixa eu ouvir do Lênio agora. Lênio, você fala muito? Pastor, eu já ouvi essa frase demais. Lênio, você fala muito. Você fala demais. Por isso que te incentivaram a virar cantor? Por isso que me incentivaram a virar cantor. Mas, ligando a
a essa área ministerial, esse trabalho meu, já teve pessoas que já chegaram para mim e falaram assim: Lene, quando você está ministrando, você está cantando, você para toda hora a banda e manda a banda tocar baixinho e você fala para o seu irmão isso, fala para o seu irmão aquilo. Eu tenho esse negócio. Dentro de casa também eu sou assim. Minha família já sempre falou comigo: Lene, pelo amor de Deus, sossega um pouco, porque eu sou desde criança. E até ouvindo a sua história agora, você dizendo quando você estudava, eu também fui assim. Conversava demais no colégio. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. E eu conversava demais e eu rio muito, mas todo mundo queria estar comigo. Né? E é bom a gente conversar, é bom a gente se expor, a gente falar. E eu creio que, se for para estender esse assunto aqui, a gente fica até amanhã.